Simplesmente o Botafogo foi e venceu o PSG e todo mundo só fala disso. O mundo só fala disso. Galvão, os franceses, Taki Neto, Mauro César, por favor se liguem porque tá um compilado muito bom aqui pra vocês sobre o que o mundo inteiro tá a falar sobre essa vitória. Eu quero saber a tua opinião, mano. Foi sorte, jogou muito. O Botafogo agora vai passar em primeiro. Mano, eu quero saber a tua previsão porque tá tudo aconteceu o contrário. Os invejosos estão a dizer que não mereceu. Mano, vamos ser justos. Mereceu. Se liguem só nisso, mano. Le Paris Saint-Germain s'incline face à Botafogo dans la deuxième journée de la phase de groupe de la Coupe du Monde des clubs. Un résultat surprise pour tout le monde. J'avoue qu'on est un petit peu choqués tous les deux. Il est 5h du matin à Paris, mais on sait que vous êtes nombreux dans la communauté Paris Centrale. Il y en a peut-être qui sont à Los Angeles, il y en a qui sont peut-être dans les Antilles, il y en a qui sont en Asie, qui sont en avance. Il est peut-être 11h chez vous, ou il est peut-être 20h du côté de Los Angeles. Milan, le Paris Saint-Germain s'incline. Mais avant de rentrer dans le résultat, est-ce que tu as plus apprécié ce match que le premier match face à l'Atlético? Alors déjà, bonsoir à tous les amis. Non, tu peux pas dire que j'ai plus apprécié le match que ce soir. Franchement, c'était un match un peu plus compliqué avec une équipe sur le papier qui n'était pas l'équipe type. Beaucoup de changements, je pense à Hernandez et au milieu de terrain. Donc non, on a senti que dans l'intensité, peut-être que Botafogo n'était pas à sous-estimer, contrairement à des clubs européens qui ont un peu plus de mal à rentrer dans cette compétition. Eux étaient déjà dans la compétition. Donc sincèrement, non, j'ai pas apprécié, sachant qu'il y a eu un début de match plutôt pas mal du Paris Saint-Germain, un peu obstrué par les peut-être des erreurs arbitrage, je dirais, un arbitrage qui, selon moi, n'était pas au niveau. Donc, et surtout une équipe horrible à voir jouer de Botafogo, très dans la discussion et dans les Elle était plus horrible que l'Atlético selon toi, jour? Bah, en termes de jeu, peut-être pas. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils ont mis de l'intensité et c'était bien, je trouve, de la part de Botafogo de faire ça. Mais je parle plus, c'est des joueurs qui vont mettre des coups, qui vont être vicieux, qui vont vraiment aller tout faire pour aller gagner cette rencontre et tout donner, même en discutant avec l'arbitre. Ils étaient à 15 à parler à l'arbitre. Donc, quand je dis c'est vraiment chiant à regarder jouer, c'est vraiment, t'es supporter de l'équipe adverse, t'es énervé par les joueurs de Botafogo. Ok, t'as parlé de l'effectif où il y a eu des rotations. Moi, j'ai une question, c'est est-ce que il n'était pas trop tôt pour faire ces rotations, peut-être attendre le match face à Seattle, parce que on a un peu ce sentiment que ça soit au niveau de l'équipe, t'envoies le message aux joueurs que cette équipe, elle est un petit peu, on peut se permettre de le faire, et on a vu dans certaines attitudes que on va dire que les joueurs, certains, j'ai pas l'impression qu'ils étaient à fond sur ce match. Je pense sincèrement qu'on est rentré dans un début de match qui était sincèrement bon de la part du Paris Saint-Germain, mais on a perdu de la confiance au fur et à mesure de ce match. Au niveau de la rotation de l'équipe, je dirais pas, je pense que tout le monde était d'accord à l'avance ce match pour dire qu'il fallait faire tourner. Après, c'est vrai qu'il y a cette interrogation sur le fait qu'on n'était pas encore qualifié, on aurait dû mettre encore une fois l'équipe type. Moi, j'aimais bien l'équipe de base, c'est-à-dire que vraiment Mayulu Warren pour le milieu de terrain, c'était vraiment très intéressant. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu, je trouve. Warren a été intéressant par moment, mais pas sur l'entièreté du match qu'il a fait. Donc, je dirais qu'avant le match, on peut pas dire qu'on s'attendait à ça. Juste, encore une fois, ce match-là et ceux qui regardent la compétition entièrement prouvent à quel point il faut sous-estimer aucune équipe. Vraiment, même surtout les équipes sud-américaines, on a peut-être un peu sous-estimé pour le coup, mais l'intensité qu'ils mettent et le fait qu'ils jouent aussi dans le continent qu'ils connaissent, avec cette chaleur, peut-être que ça les met aussi un peu en avant et c'est bien aussi. Derrière, ça revient sur Igor Jesus. Crochet, frappe déviée par Pacho. Mais Pacho, c'est une dinguerie, lui. Toutes les frappes qui dévient, elles vont dans notre but. Toutes les frappes qui dévient, elles vont dans notre but. C'est une dinguerie, Pacho. Comment il a pas de chance sur ça? C'est une folie, gros. C'est une folie. Tout ce qui dévie, ça va dans notre cage. C'est une dinguerie. Aïe, 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 aïe. Ouais, bon, là, ça schlingue. Là, ça schlingue. Va falloir montrer autre chose parce que vraiment, on n'arrive vraiment pas à être dangereux, là. On n'arrive vraiment pas. On n'arrive vraiment pas. Ouais. Impressionnant. Ouais. Allez, bon, on verra. Ça fait 1-0. Ah là, ça schlingue, hein. Il va rester 30 minutes bientôt.
se rapproche des 30 dernières minutes. La passe à Neves, entrée de surface dans l'axe. Neves passe latéral. Ça revient sur Beraldo qui repart à gauche de la surface avec Lee. Lee qui va centrer, ça va être dévié, ça revient à la surface côté droit. Barcola qui centre, frappe de Kvara, c'est dévié. C'est récupéré et c'est terminé. C'est terminé, Botafogo s'impose. Impressionante, mano. Voilà. O mundo não Botafogo tava à s'impose, espera, victoire de mano. Botafogo 1-0. C'est terminé. C'est terminé. Voilà. Force à vous les gars, ceux qui ont niqué leur nuit là. Force à vous ceux qui ont niqué leur nuit. Et là c'est voilà, c'est un cataclysme. Là c'est un cataclysme. 6 points pour Botafogo, on en a 3. Ouais. Bon, la première place, on peut lui dire quasiment bye bye. La première place c'est quasiment bye bye. Quasiment. À part si l'Atlético gagne et qu'on gagne aussi. La première place c'est quasiment bye bye. Eu acho que esse campeonato, eu tenho dito desde o começo dessa competição, é para se aproveitar e curtir os confrontos, a oportunidade de enfrentar adversários que normalmente as equipes, não só do Brasil, né? Ninguém consegue se enfrentar aí, os africanos também não conseguem enfrentar, os asiáticos, os times da América do Sul, de outros continentes, e esse torneio oferece essa oportunidade. E aí tentar tirar o melhor proveito possível. Foi o que fez o Botafogo hoje. Jogou de uma maneira defensiva, né? Mas muito bem, a atuação defensiva excelente. Teve pouca posse de bola, 25% apenas, o jogo inteiro, mas em vários momentos soube reter a bola no campo de ataque, segurar um pouco para dar uma respirada, sair um pouco da pressão. O PSG não criou quase nada. Foi uma atuação péssima do PSG, muito também em função da maneira que o Botafogo se comportou, porque é até natural que um time superior entre em campo achando que vai ser fácil, não achando assim, vai ser fácil, ninguém vai chegando no vestiário, olha, vai ser fácil, mas não é isso, é um relaxamento. Mas aí durante o jogo você percebe que a coisa é mais complicada e aí você se mobiliza para conseguir o resultado. O que tentou fazer o PSG, não só nas trocas feitas pelo Luiz Henrique, mas até pelas reações dele, ainda no primeiro tempo, do campo, bem incomodado com alguns erros que a sua equipe cometera. E não conseguiu reagir, porque o Botafogo manteve concentração, manteve organização defensiva e bloqueou as ações de ataque do time francês. Uma vitória importantíssima e pelas contas que eu fiz aqui preliminarmente, o Botafogo está numa situação confortável que ele pode até perder por um gol para o Atlético de Madrid, que ele tem um saldo de 2, o Atlético tem um saldo de -2, o PSG deve ganhar do Seattle, já tem um saldo de 3, se vence por um gol que seja vai um saldo de 4, então ele se classifica com 6 pontos. Se o Botafogo perder por um gol, ele ainda assim fica à frente do Atlético. Os dois teriam 6 pontos ganhos, né? Mas o Botafogo ficaria com saldo de 1, o Atlético com saldo de -1. O Botafogo, pelo que eu contei aqui, se eu estiver errado, vocês me corrijam. O Atlético teria que vencer o Botafogo por 2 gols para igualar em saldo e superar no número de gols marcados. Ele marcou 3 hoje, se fizer 1-0 tem 4, o Botafogo marcou 2 vezes apenas. Ou seja, é uma situação muito confortável num grupo em que ele parecia condenado à eliminação. Isso é sensacional, né? Depois de uma atuação que deixou muito a desejar na estreia, pelo segundo tempo contra o Seattle, quando quase cedeu um empate para uma equipe bem inferior a ele, Botafogo, mas hoje não, hoje foi um jogo exemplar, dentro de uma proposta que era possível, é perfeitamente natural que você jogue de uma forma muito defensiva contra o adversário que lhe é superior, né? É aquela coisa, o time de futebol tem que jogar de diferentes maneiras, de acordo com o cenário, com a competição, com o momento. Se o Botafogo tenta fazer um jogo franco, ele vai ter mais dificuldade. Fez o jogo que lhe cabia, e com muita competência, e consegue uma vitória histórica, uma vitória sensacional, que coloca o Botafogo numa ótima condição para avançar para a próxima fase. E se avançar, cruzando com alguém do grupo do Palmeiras, de repente, aí até com um adversário mais acessível do que se poderia imaginar, partindo do princípio de que o Palmeiras possa ser primeiro, o Botafogo pode ser até o primeiro da chave. Então é uma situação bacana aí, muito legal, uma vitória marcante do Botafogo, que eu acho que deixa para trás até, e digamos assim, eu acho que ela abafa um pouco alguns elogios exagerados até ao desempenho de outros brasileiros nessa competição, dos outros 3, Flamengo, Fluminense e o próprio Palmeiras, pelos jogos anteriores. O Botafogo fez hoje é muito maior do que qualquer um deles fez, obviamente. O Botafogo tem que empatar com o Atlético, se ele empata ele é primeiro da chave, se ele perde por um gol ele está classificado pelo menos em segundo, e se ele perde por 2 gols aí ele pode ser eliminado, ele não pode perder por 2 gols para o Atlético. É uma situação confortável. Ele pode até perder, gente. Quem poderia imaginar que o Botafogo chegaria à última rodada desse quadrangular, da sua chave, podendo perder um jogo para o Atlético de Madrid que ele estaria classificado? Ele pode perder por um gol. E o empate é o bastante para ele ser primeiro. Espetacular. Essa vitória tem um peso imenso. E claro, como você disse, se for primeiro, o Palmeiras deverá ser o primeiro da sua chave, é o que tudo indica, a gente imagina. Ele não enfrenta o Palmeiras, mas vai enfrentar o Inter Miami, alguma outra equipe, tem o Messi e tal, mas convenhamos, depois de vencer o PSG, evidentemente você não deve temer o Inter Miami, né? E aí, quem sabe, até chegar numa fase mais avançada, chegar numa fase de quartas de final. E é interessante que se acontecer um confronto, o Porto sendo eliminado, você já tem pelo menos, e o Botafogo avançando, por exemplo, para pegar o Inter Miami, você já tem pelo menos um não europeu chegando entre os 8. É verdade. Mas pronto para jogar no Chelsea. Vai embora, porque eles têm mais dinheiro. Simples assim. O João Gomes foi campeão da Libertadores pelo Flamengo, foi pro Wolverhampton, que é um time que briga para não cair para a segunda divisão. O André do Fluminense, campeão da Libertadores, foi pro mesmo clube. Então, eles têm grana. E isso faz toda a diferença. Os melhores jogadores daqui, da Argentina, do Uruguai, sei lá de onde, eles vêm aqui e levam.
Não é que o europeu joga mais bola que o brasileiro, que o argentino, ou que o asiático, o africano, ou sei lá mais quem. É porque eles têm a grana e eles levam os melhores jogadores e montam seleções transnacionais. E quando esses times estão mobilizados e envolvidos, é claro que é muito mais difícil enfrentá-los e batê-los. Agora eles vêm para um torneio como esse, que não é, obviamente, aquilo que é prioritário para eles, deixam essas brechas, o time brasileiro vai lá e dá uma chapuletada. Ou como o outro pode chegar e ganhar também. Agora, eu não acho que isso mude nada com relação à realidade do futebol praticado aqui. Esse torneio, na minha visão, ele não muda nada daquilo que a gente vê aqui, de bom e de ruim. E é uma ilusão, na minha opinião, você ficar achando que, alguém ficar achando que, porque eu ganhou um jogo, ou se o Flamengo ganhar do Chelsea amanhã, não vai mudar nada, vai ficar a mesma coisa. Há uma diferença grande e ela é imposta pela grana. Não só a grana, também é nosso atraso técnico e tático. Esse discurso me preocupa muito, porque daqui a pouco vai aparecer um professor da vida aí dizendo, viu, não estamos tão atrasados, estamos sim. Tanto que os técnicos que dominam aquele Libertadores, que ganharam seguidos títulos, são técnicos portugueses. E técnicos que nunca passaram perto do primeiro escalão. Jorge Jesus, Abel Ferreira e Arthur Jorge, nenhum dos três dirigiu time de ponta do futebol internacional. Nenhum deles dirigiu. Então a gente vive com uma realidade que não pode ser ignorada por conta de resultados numa competição muito peculiar, disputada em condições que a gente não pode ignorar. A mobilização que você vai ter de um time europeu para essa competição, ela não é igual à Liga dos Campeões ou ao Campeonato do seu país. Isso é um fato. O Botafogo não tem nada com isso. Ele foi lá e ganhou. Isso é fazer história. É uma vitória histórica. Acabou. Ponto final. Mas isso não vai maquiar, pelo menos para mim, não vai servir de cortina de fumaça para que a gente vire as costas para os problemas que nós temos no nosso futebol. De técnico. Manos, o Mauro César fala sempre muito bem, essa vitória não significa, ah meu Deus, a partir de agora o Botafogo é o maior time do Brasil, ninguém mais eles vence, mas é uma vitória que tem que se agradecer e tem que se festejar, eu sinceramente estou muito contente, e se vocês podem ver aqui, manos, Galvão, desculpem, até o Galvão falou, o Botafogo foi gigante no Mundial de Clubes e venceu o Campeonato Europeu, o campeão europeu 1-0 com um gol histórico de Igor Jesus. Simplesmente o Igor Jesus calou o mundo hoje. Calou o mundo, mano. Só aqui só falo muito de Neymar e era de começar a variar e tentar novos ares. E o Igor Jesus calou o planeta Terra hoje. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve no canal para mais. Quero saber a tua opinião porque acho que ninguém mesmo esperou essa vitória do Botafogo. Nem eu quando acordei, mano. Aqui os jogos estão de 6 da manhã. Eu acordei e fiquei tipo, Mas hoje tem Flamengo e Chelsea, tem tudo para ser um grande jogo. Agora é só questão de, manos, aproveitar o momento porque o Mundial de Clubes está demais. Espero que tenha gostado do vídeo. Se inscreva até o próximo vídeo e fui.